A bisnaga branca de protetor solar parecia brilhar na areia de janeiro, e eu vi meu marido estendê-la para outra mulher, como se estivesse entregando as chaves do nosso casamento. Pensando bem, talvez fosse exatamente isso. Você pode passar nas minhas costas, por favor? A Elisa nunca passa o suficiente. O riso de Bruno pairou leve e despreocupado sobre a praia. Era o mesmo riso por quem eu havia me apaixonado há 20 anos. Agora soava como unhas arranhando um quadro negro. Meu nome é Elisa Figueira, e até aquele momento eu achava que conhecia meu marido. Eu ganhava a vida consertando computadores na Tecnosoluções Litoral, uma pequena empresa na saída de nossa Guarapari, Espírito Santo, já um pouco apagada. Não era um trabalho glamuroso, mas pagava as contas. Eu tinha deixado meu próprio potencial de lado em nome do conforto de ser a esposa invisível. Eu me lembrava dos primeiros anos, quando lhe disse que poderia ter conseguido um cargo de tempo integral em uma grande empresa de TI em São Paulo, mas ele havia me ignorado. Quem cuidaria dos meninos e da casa, meu amor? Seus pequenos concertos são perfeitos, te mantêm ocupada, mas te deixam tempo para o mais importante. Eu havia acreditado nele. Agora, percebia que ele não queria que eu estivesse ocupada. Ele queria que eu permanecesse pequena. Seja bem-vindo a Vozes de Maria. Eu conto novas histórias de vida aqui todos os dias. Se você se inscrever e curtir meu vídeo, fico muito feliz. E agora, vamos voltar à história, que tenho certeza que você vai adorar até o fim. Bruno era advogado de família e estava fazendo carreira na Alcântara e Associados, no centro de São Paulo. Ele sempre foi o ambicioso, o que tinha planos e sonhos que iam além da nossa pequena cidade litorânea. E eu? Eu era a base segura, o discreto disco rígido onde todos os seus dados importantes eram armazenados, mas que ele nunca notava de verdade, contanto que funcionasse. Um sentimento de profunda solidão que eu vinha ignorando por meses e rompeu agora com a violência de uma barragem rompida. Clara Mello despejou uma quantidade generosa de fator de proteção 30 na palma da mão e sorriu como se tivesse ganhado na loteria. A moça de ouro. Corretora de imóveis, sorriso perfeito, o tipo de mulher que provavelmente atingiu o auge na escola, mas nunca percebeu. As mãos dela deslizaram sobre os ombros do meu marido, com uma intimidade ensaiada, e uma sensação fria se espalhou pelo meu estômago. Não era apenas ciúme. Era o reconhecimento de uma traição terrível, não apenas contra mim, mas contra a mentira que era a nossa vida em comum. Prontinho, gato, disse ela com aquela voz cheia de charme falso, aquela perfeição de corretora de imóveis da primeira semana de trabalho. Eu estava a 3 metros de distância, segurando as bolsas de praia dos nossos filhos como um animal de carga, enquanto observava meu casamento desmoronar em pleno dia. Mateus, nosso filho de 14 anos, e seu irmão de 9, Léo, construíam castelos de areia, alegremente alheios ao fato de que a mãe estava vivendo o que se poderia chamar de uma epifania. O cheiro salgado do ar de Noronha e a colônia cara de Bruno, misturados ao perfume floral de Clara, ficaram gravados na minha memória. Elisa, você está encarando? Chamou Bruno, sem se dar ao trabalho de olhar na minha direção. Se você estivesse tão preocupada em passar protetor, poderia ter se oferecido primeiro. O grupo de amigos ao nosso redor, André, Aline, Lucas Paiva, a família Ramos, todos se viraram e me olharam com aquela expressão peculiar de pena reservada às esposas ingênuas. Senti-me como uma amostra sob um microscópio, e nem sequer uma muito interessante. Eu só queria ter certeza de que você não queimaria. Eu disse, forçando o que esperava que fosse um sorriso. Você sabe como sua pele é sensível. As mãos demoníacas dela demoraram-se na parte inferior das costas de Bruno, logo acima da borda do calção de banho. Ele se contorceu levemente com o toque, e eu vi 2 décadas de casamento evaporarem como a névoa da manhã. Não seja tão dramática, Cisi, interrompeu André, ajeitando seus óculos de sol enormes. André era o melhor amigo de Bruno desde a faculdade, o tipo de homem que coleciona fofocas como outras pessoas colecionam selos. A Clara só está sendo gentil, não é, querida? O jeito que ele disse querida me arrepiou. Havia algo possessivo nisso, como se ele também tivesse algum direito sobre ela.
O emaranhado era mais óbvio do que o sol sobre nossas cabeças. Cidades pequenas geram relacionamentos estranhos, e Guarapari era pequena o suficiente para que todos soubessem dos negócios de todos. Aparentemente todos, menos eu. O rumo de fuga e o plano eu, peguei meu celular e abri o aplicativo de passagens aéreas. Estávamos de férias em Fernando de Noronha, a 3 horas do último voo de volta para Vitória. Eu poderia estar em casa à meia-noite, dormindo na minha própria cama, em vez de naquele quarto de hotel abafado que cheirava a limpador industrial e sonhos partidos. Naquele momento, meu lar não parecia um lugar de afeto, mas sim um bunker onde eu poderia me rearmar. Acho que vou voltar mais cedo, anunciei para ninguém em particular. Bruno finalmente se virou. As mãos de Clara ainda repousavam em seus ombros como se pertencessem ali. O quê, Elisa? Não seja boba. Temos mais 2 dias. Mateus tem a escolinha de futebol na segunda. Eu deveria arrumar as coisas dele. Não era totalmente mentira. Mateus tinha a escolinha de futebol, mas seu equipamento estava pronto há semanas. Eu sou, acima de tudo, organizada. Uma característica útil quando se está planejando sua estratégia de saída de um casamento de 20 anos. A escolinha é só na semana que vem, disse Léo, do seu castelo de areia, pois os garotos de 9 anos têm memórias inconvenientemente perfeitas. Este é o acampamento de preparação, corrigi, reservando a passagem com o polegar. É diferente. Os olhos de Bruno se estreitaram. Ele tinha um instinto excelente, o que o tornava um bom advogado e, como eu estava descobrindo, um adúltero cauteloso. Elisa, você está agindo de forma estranha. Sente-se e relaxe. Beba alguma coisa. Não quero beber. Eu quero ir para casa. O silêncio que se seguiu foi do tipo que deixa todos desconfortáveis. Lucas Paiva pigarreou e murmurou algo sobre ir verificar o cooler. Aline de repente ficou muito interessada na sua revista. Até as crianças sentiram atenção e pararam de brincar. Ótimo, disse Bruno, sua voz assumindo o tom áspero que eu tinha ouvido com mais frequência ultimamente. Então vá para casa. Fuja. Como você sempre faz quando as coisas ficam difíceis. A acusação não me atingiu, ela me fortaleceu. Ele viu minha reação como fraqueza. Eu a vi como um recuo estratégico. Difíceis? Olhei para as mãos de Clara, ainda repousando sobre a pele do meu marido como se tivessem todo o direito. É assim que chamamos isso agora? Clara finalmente teve a decência de dar um passo para trás, mas seu sorriso arrogante permaneceu. Ei, moça, eu só estava ajudando com o protetor solar. Não há motivo para surtar. Eu queria rir. Surtar. Eu estava o mais perto de surtar que se pode estar enquanto se observa a própria vida implodir em câmera lenta. Em vez disso, peguei as bolsas dos meus filhos e comecei a caminhar em direção ao hotel. Meninos, arrumem suas coisas. Estamos saindo em 1 hora. Mas mãe, começou Léo. 1 hora, repeti, sem me virar. De volta ao quarto de hotel, enfiei roupas nas malas com a eficiência de alguém que finalmente havia decifrado as regras do jogo que vinha jogando de olhos vendados por meses, talvez anos. Os sinais estavam lá. Noites longas no escritório, roupas novas, aquele brilho especial que vem de alguém que está prestando atenção em você da maneira certa. Eu tinha sido simplesmente burra ou ingênua demais para vê-los. Deixei um bilhete na mesa de cabeceira. Curto e grosso. Encontrei sua colega de protetor solar. Só volte para casa quando souber o que realmente quer. As crianças e eu estamos bem. No silêncio do quarto de hotel, onde ainda se podia sentir o cheiro dos rastros deixados apressadamente por Bruno e Clara, senti um lampejo de poder. O poder da clareza. Então deixei o quarto e não olhei para trás. O algoritmo da raiva. A casa parecia diferente quando cheguei à meia-noite. Como se estivesse prendendo a respiração. Mateus e Léo tinham adormecido no carro e eu os carreguei um por um, cobrindo-os com a precisão cuidadosa de uma mulher que tentava não acordar nem os filhos, nem sua raiva. A raiva era fria e calculista, como um algoritmo programado para a execução perfeita. Demorou 3 dias para Bruno ligar. Elisa, que diabos é isso? A voz dele soou cortante e acusatória pelo telefone, como se eu fosse quem havia passado protetor solar nas costas de outra pessoa. As crianças estão perguntando por você. Léo estava chorando.
Eu estava sentada no meu escritório em casa, cercada pelas minhas ferramentas de trabalho, computadores, cabos, equipamentos de diagnóstico. O zumbido familiar dos eletrônicos era estranhamente calmante, como ruído branco para pessoas com inclinação técnica. Diga a Léo que estou em casa. Onde eu pertenço? Onde você está? Eu ainda estou no hotel com nossos amigos que estão fazendo perguntas muito desagradáveis graças ao seu desaparecimento. Perguntas desagradáveis. Recostei-me na minha cadeira de escritório, um sorriso brincando nos meus lábios. Ah, é? Que tipo de perguntas? Você sabe exatamente que tipo de perguntas, Elisa. Não se faça de boba. Não estou me fazendo de boba, Bruno. Estou apenas sentada em casa, pensando sobre protetor solar e como algumas pessoas podem ser prestativas ao aplicá-lo. O silêncio se esticou entre nós, como um arame farpado. Quando ele falou novamente, sua voz de advogado estava em pleno vigor, controlada, medida, perigosa. O tom frio e legalista que eu costumava respeitar agora era um gatilho. Se você tem algo a dizer, diga agora. Eu acho que a Clara tem uma técnica de aplicação de protetor solar muito minuciosa e muito prática. Você está ridícula. Ah, é? É? Porque, do meu ponto de vista, parecia que ela tinha muita prática com você, especificamente. Mais silêncio, desta vez mais longo. Quase pude ouvir as engrenagens em sua cabeça girando, calculando respostas, pesando opções. Isso o tornava bom no trabalho e, aparentemente, bom em trapacear também. Elisa, você está paranoica. Clara é uma amiga. Ela me ajudou com creme, porque minha esposa estava muito ocupada com o mau humor, para fazê-lo ela mesma. Claro, e tenho certeza de que todas aquelas mensagens, tarde da noite, que vocês estavam trocando eram apenas conversas amigáveis sobre o mercado imobiliário. Um insight repentino me disse que eu havia acertado em cheio, ponto para a esposa paranoica. Eu não sei o que você pensa que sabe. Eu sei que você está diferente há meses. Eu sei que você comprou cuecas novas e começou a ir à academia. Eu sei que você tem trabalhado até tarde em casos que não existem, porque eu liguei para o seu escritório na última terça-feira, quando você disse que estaria lá até às 10. Adivinha só? O prédio estava vazio. Você ligou para o meu escritório, Elisa? Isso é minucioso. Sim, eu sou. Faz parte do trabalho. Você se surpreenderia com o que você descobre quando presta atenção de verdade. Ouvi vozes ao fundo. Uma conversa abafada que soava como controle de danos. A voz de André, aguda e urgente. Clara, dizendo algo sobre ela resolver a situação. Eu estou voltando para casa, disse Bruno por fim. Não faça isso. O que você quer dizer com não faça isso? A casa também é minha. Não mais. Troquei as fechaduras ontem. Suas coisas estão embaladas na varanda. Talvez você deva pegá-las antes que chova. A explosão subsequente de indignação foi tão alta que eu tive que afastar o telefone da orelha. Quando ele finalmente perdeu o fôlego, eu falei com relativa calma. Bruno, você ainda está aí? Você não pode me trancar para fora da minha própria casa. Posso sim, a casa está no meu nome, lembra? Você queria manter seu crédito limpo para poder se tornar sócio. Parecia uma boa ideia na época. Naquele momento, ele percebeu que a chata especialista em TI havia construído uma camada impenetrável de segurança no alicerce de sua carreira. Isso é loucura, Elisa. Você está tendo algum tipo de colapso nervoso. Talvez. Ou talvez eu finalmente esteja tendo uma revelação. Às vezes é difícil saber a diferença. Desliguei e liguei imediatamente para Lucas Paiva. Lucas é um cara legal. O tipo de amigo que te diz quando você tem espinafre no dente ou quando seu marido está brincando de médico com a corretora de imóveis local. Elisa, meu Deus, o que aconteceu na praia? Bruno estava... Lucas, preciso de um favor. Preciso que você pergunte a Aline o que ela realmente viu na praia. E preciso saber há quanto tempo isso está acontecendo. A pausa que se seguiu me disse tudo o que eu precisava saber. Elisa, escuta. Há quanto tempo, Lucas? Aline acha que são talvez 3 meses ou mais. Ela não tinha certeza se deveria dizer algo. 3 meses. Repeti, como uma frase em língua estrangeira que eu estava tentando aprender. Bem, isso explica a nova assinatura da academia. Elisa, sinto muito, de verdade. Todos nós pensamos que você sabia. Do jeito que eles estavam agindo, pensamos que estava tudo bem para você. Ou que vocês estavam resolvendo as coisas, ou...
Ou que eu sou o tipo de esposa que permite que a corretora de imóveis local assedie o marido em passeios de família na praia? Foi isso que você quis dizer? Eu sei o que você quis dizer, Lucas. Obrigado por ser honesto. Desliguei e abri meu laptop. Hora de fazer o que eu fazia de melhor: vasculhar os detalhes digitais da vida alheia. Bruno se achava cauteloso, mas havia cometido um erro crucial. Ele havia deixado sua conta de e-mail aberta no nosso computador compartilhado na cozinha, que usávamos para assuntos de família. O cheiro de café que ainda pairava na cozinha me acalmou enquanto eu mergulhava nos segredos. A pasta rotulada particular contava uma história que faria um roteirista de novela chorar de alegria. 3 meses de e-mails cada vez mais íntimos com Clara, planos de fugas de fim de semana, reclamações sobre a esposa ingênua e detalhes explícitos suficientes para que eu ficasse feliz por ter pulado o jantar. A leitura não foi um trabalho de detetive apaixonado. Foi uma autópsia fria e profissional de um casamento. Mas o que era realmente interessante estava na pasta chamada Finanças. Aparentemente, meu ambicioso marido havia feito alguns investimentos ambiciosos. Day trade com criptomoedas, algo chamado oportunidade de retorno garantido, que tinha todas as características de um esquema de pirâmide. Ele havia perdido quase R$ 30.000 do seu próprio dinheiro e estava recorrendo às nossas economias conjuntas para cobrir as perdas. Não é à toa que ele estava trabalhando até tarde. Ele não estava trabalhando de jeito nenhum. Ele estava tentando sair de um buraco financeiro, enquanto afundava ainda mais nos braços de Clara. Encaminhei os e-mails mais interessantes para minha conta pessoal e depois apaguei o histórico do navegador. Se Bruno queria jogar, ele estava prestes a descobrir que sua esposa estava no jogo há muito mais tempo do que ele. Meu celular vibrou com uma mensagem de Mateus. Mãe, o pai está gritando na porta. Ele disse que você trocou as fechaduras. O que está acontecendo? Olhei pela janela da frente. De fato, lá estava meu marido com 3 malas e uma pilha de caixas, gesticulando com o celular como se estivesse tentando esfaqueá-lo em frustração. Ele olhou para cima e me viu na janela. E mesmo a 10 metros de distância, pude ver a fúria em seus olhos. Sua raiva era a pura personificação da impotência que ele tanto desprezava. Hora do segundo round. O conselho de Dona Helena. Helena. Antes que Bruno se mudasse para a casa de André, eu fiz uma parada importante. Dirigi até a casa de Dona Helena Dantas, uma viúva de 80 anos cujo PC eu consertava há 10 anos. Helena morava em uma pequena casa perfeitamente cuidada na beira da cidade, cercada por um jardim que cheirava a rosas e turfa molhada. Dona Helena não era uma fofoqueira. Era uma filósofa da vida cotidiana. Elisa, minha criança, disse ela, enquanto me entregava uma xícara de chá de rosa mosqueta fumegante. Seus olhos estão como um céu de tempestade. O que aconteceu? Eu lhe contei a história, sem floreios e factualmente, desde o protetor solar até os esquemas de cripto. Dona Helena ouviu em silêncio, seu olhar calmo e firme. E agora você se pergunta como buscar a justiça, não é? Ela perguntou quando eu terminei. Eu sei como destruir Bruno. Eu tenho as provas. Mas me pergunto se isso também destruirá meus filhos. Fazer algo assim com o pai deles. Essa dualidade entre vingança e zelo maternal me atormentava. Dona Helena sentiu. Vingança é como comer um cogumelo envenenado na esperança de que o outro fique doente. Mas, Elisa, isso que você está fazendo não é vingança. É a restauração do equilíbrio. Bruno não apenas pecou, ele destruiu o alicerce no qual vocês dois construíram sua identidade. Ele usou sua ingenuidade para cobrir sua ganância. O que você busca não é a destruição dele, mas a sua própria liberdade. Deixe-o arcar com as consequências de suas escolhas, não com as consequências da sua raiva. Não se concentre na queda de Bruno, mas na sua ascensão. Essa é a verdadeira lição para seus filhos. Esse conselho simples para me desvencilhar da raiva e me concentrar no renascimento clareou minha visão. Não se tratava de ver Bruno sofrer, mas de provar a mim mesma e aos meus filhos que eu era mais forte. Bruno se mudou para a casa de André. Isso foi o melhor que poderia ter acontecido para meus planos de vingança, ou o pior para minha sanidade. André morava em um daqueles apartamentos antigos e reformados no meio de Guarapari, com paredes finas e privacidade ainda mais fina.
Perfeito para um homem que havia construído sua vida social em torno de coletar e distribuir os segredos dos outros. A ironia não me escapou. Meu marido estava agora morando com o maior fofoqueiro da cidade enquanto tentava guardar seus próprios segredos. Dei-lhe uma semana antes de fazer minha próxima jogada. Durante aquela semana, Bruno ligou 17 vezes, enviou 43 mensagens de texto e apareceu no meu escritório 2 vezes. Eu ignorei as ligações, apaguei as mensagens e o fiz ser escoltado pela segurança nas 2 vezes. As crianças ficaram comigo durante a semana e passaram os fins de semana com André. Um arranjo que serviu a todos, exceto a Bruno, que estava aprendendo que havia certas desvantagens em ser o vilão da sua própria história de vida. Mateus, Deus abençoe seu coração adolescente, havia descoberto a maior parte da situação por conta própria. Ele me confrontou na cozinha enquanto Léo se preparava para a escola. O pai está te traindo, não está? Quase me engasguei com o café. Mateus, isso não é algo sobre o qual devamos... Mãe, eu tenho 14 anos, não 4. Eu vi como ele agiu na praia e ouvi ele no telefone com André ontem à noite, quando ele deveria estar dormindo. Ele estava chorando e dizendo alguma coisa sobre você ter arruinado tudo. Que eu tinha arruinado tudo, ele disse. Mas André disse que ele estava sendo dramático e que você ia voltar à razão. Mateus fez aspas com os dedos no ar, um gesto que de alguma forma tornou a traição ainda mais nítida. E o que você pensa sobre tudo isso? Perguntei. Porque às vezes o melhor a fazer é tratar um adolescente como o quase adulto que ele está tentando ser. Eu acho que o pai é um idiota, disse Mateus com franqueza. E acho que você deveria fazê-lo pagar por isso. A arte da fofoca de cidade pequena. Naquela tarde, liguei para o seu Jorge, nosso vizinho de 70 anos, que havia elevado a fofoca a uma forma de arte. Seu Jorge sabia tudo sobre todos em Guarapari, e mais importante, ele não tinha medo de compartilhar seu conhecimento. Elisa, minha querida, como você está? Ouvi dizer que Bruno se mudou. É uma pena quando os casamentos terminam. Sua voz tinha aquele tom peculiar de simpatia que mal disfarçava a empolgação por ter uma nova história para divulgar. Estou me virando, seu Jorge. Tem sido difícil, especialmente por causa das crianças. Elas não entendem por que o pai delas decidiu colocar outros relacionamentos acima da família. Outros relacionamentos? O interesse em sua voz se aguçou como uma faca afiada. Eu provavelmente não deveria dizer nada. Não cabe a mim falar sobre as decisões pessoais de Bruno. Claro que não, minha querida, mas às vezes ajuda a conversar com alguém que entende. Eu soltei um suspiro cuidadosamente encenado. Acho que não é segredo que ele tem passado muito tempo com a Clara Mello. As crianças notaram também, especialmente na praia no fim de semana passado. Mateus me perguntou por que o pai deixava a Clara tocar nele do jeito que só a mãe dele tocava. O silêncio que se seguiu foi o som do motor de fofoca do seu Jorge aquecendo a todo vapor. Oh, meu Deus, ele disse por fim. O pobre garoto, e você também, Elisa. Eu não tinha ideia de que tinha ficado tão sério. Estou tentando manter isso em particular pelo bem das crianças, mas é difícil quando metade da cidade os viu juntos na praia e ele agora se mudou para a casa de André, em vez de tentar resolver as coisas com a família. Mudou-se para a casa de André? Mas eu pensei que André estivesse namorando aquela jovem simpática do banco. Namorando é a palavra-chave, eu disse, plantando a semente que eu havia cultivado cuidadosamente desde minha conversa com Mateus. Aparentemente, André também tem passado bastante tempo com Clara. Cidade pequena, opções limitadas, eu suponho. Não era totalmente verdade, mas também não era totalmente falso. Eu tinha visto André e Clara no O Botequim do Porto 3 vezes nas últimas 4 semanas, sempre sentados um pouco perto demais, sempre saindo separados, mas por uma questão de minutos. Em uma cidade como Guarapari, isso era praticamente um anúncio público de relacionamento. Ora essa, ofegou seu Jorge. Você não acha que... Eu não acho nada, seu Jorge. Estou apenas tentando focar nos meus filhos e seguir com a minha vida. Eu desliguei sabendo que, até a hora do jantar, metade de Guarapari saberia que Bruno Teixeira estava morando com o melhor amigo, que possivelmente estava compartilhando a namorada dele. Na manhã seguinte, a outra metade saberia, juntamente com alguns floreios criativos que a entusiasta rede de informações do seu Jorge adicionaria à história. A fase 2 do meu plano envolveu uma visita ao O Botequim do Porto,
o tipo de lugar onde todos sabem seu nome e seus negócios, quer você queira ou não. Eu cronometrei minha chegada para a noite de quinta-feira, quando o público do happy hour estava denso o suficiente para fornecer cobertura, mas pequeno o suficiente para garantir a máxima disseminação de fofoca. Clara estava lá, é claro, entronizada em sua mesa habitual nos fundos, entretendo um grupo de moradores locais com o que eu presumia serem histórias sobre suas últimas conquistas imobiliárias. Ela me viu entrar e sua expressão mudou de confiante para cautelosa em um instante. Pedi uma cerveja e sentei-me no balcão, perto o suficiente para ser vista, mas longe o suficiente para evitar um confronto imediato. Paciência é uma virtude, especialmente quando se está planejando a destruição social de alguém. Elisa! Acenou-me Thomas Ramos para de sua mesa. Não a vimos por aqui ultimamente. Como você está? Já estive melhor, eu disse, aceitando a cadeira que alguém puxou. Mas estou me virando. Sinto muito por você e Bruno, disse Lucas Paiva, em voz baixa. Deve ser difícil. É mais difícil para as crianças do que para mim. Eu retruquei, alto o suficiente para que as mesas vizinhas ouvissem. Elas não entendem por que o pai se mudou para a casa dos amigos, em vez de tentar resolver as coisas em casa. Amigos? Thomas Ramos pareceu confuso. Pensei que ele estivesse com André. Está sim, André e Clara. Arranjos modernos para problemas modernos, eu suponho. O silêncio que se seguiu foi lindo. Observei a informação se espalhar pela área do bar como ondulações em um lago, cada pessoa processando as implicações e arquivando-as para futura divulgação. A mesa de Clara estava em silêncio, e quando olhei, ela me encarou com hostilidade aberta. Perfeito. Eu terminei minha cerveja, me despedi e fui para casa. Deixei para trás um bar cheio de pessoas que agora tinham uma compreensão muito diferente da situação entre Elisa Figueira e seu marido separado. Meu celular começou a tocar antes que eu chegasse ao meu carro. A ligação era de André, e ele estava furioso. Elisa, que diabos você está fazendo? Eu estava sentada no meu carro no estacionamento do botequim, observando Clara gesticular furiosamente com o celular pela janela. Ela provavelmente estava recebendo uma ligação semelhante de Bruno, que a essa altura devia estar recebendo ligações de metade da cidade. Não estou fazendo nada, André. Estou apenas tomando uma cerveja e conversando com amigos. Você está espalhando mentiras sobre Clara e eu. Ah, é? Que mentiras seriam essas? Você sabe exatamente o que está fazendo. Você está tentando fazer parecer que eu e Clara temos algo. Que estamos todos morando juntos em algum tipo de arranjo estranho. E vocês não estão? Perguntei inocentemente. Quer dizer, vocês são colegas de quarto agora. Ela está lá o tempo todo. Vocês saem do botequim juntos. Se parece um pato e quá como um pato. Nós somos amigos, Elisa. É só isso. E mesmo que fôssemos mais, não é da sua conta. Você está certo, não é da minha conta. Mas o meu marido se mudar para uma casa do melhor amigo, que por acaso está dormindo com a namorada dele, é uma conversa de jantar interessante. As pessoas falam, André, você sabe disso melhor do que ninguém. O silêncio se estendeu o suficiente para que eu pudesse observar 3 pessoas saindo do bar, checando seus celulares enquanto caminhavam para os carros. A rede de fofocas de Guarapari estava em pleno funcionamento. Elisa, você precisa parar com isso. Você está machucando a todos, incluindo seus próprios filhos. Meus filhos estão bem. Eles estão morando com a mãe na sua própria casa, indo para a escola deles, dormindo em suas próprias camas. O pai deles, por outro lado, está morando com um amigo e a namorada dele, o que, tenho certeza, oferece todo tipo de oportunidades pedagógicas. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo então, André? Explique-me, porque do meu ponto de vista, parece que meu marido abandonou a família para morar com a namorada e o melhor amigo. Se há alguma outra interpretação, eu sou todo ouvidos. Desliguei antes que ele pudesse responder e dirigi para casa, onde Mateus me esperava com uma tigela de sorvete e um sorriso significativo. Como foi, mãe? Seu pai vai ficar muito bravo comigo. Que bom, disse Mateus, e ele estava falando sério. O confronto na Alcântara e associados. A manhã seguinte trouxe uma mensagem de Bruno. Precisamos conversar. Encontre-me na Alcântara e associados ao meio-dia. Venha sozinha.
Eu apareci às 11h45, vestida na minha melhor calça social e camisa de botão, parecendo o que eu era, uma especialista em TI de classe média, envolvida em uma situação muito acima de sua categoria. Bruno esperava na sala de conferências, ladeado por sua chefe, doutora Mônica Alcântara, parecendo que havia dormido tão bem quanto eu, ou seja, nada. Doutorata Mônica, uma mulher imponente de seus 50 e poucos anos, cuja roupa era tão afiada quanto seus argumentos legais, me avaliou com uma mistura de frieza profissional e curiosidade acadêmica. O escritório cheirava a couro caro e poder. Uma atmosfera onde, como a esposa discreta de Bruno, eu normalmente era tolerada, mas nunca realmente vista. Elisa, obrigada por ter vindo, disse doutora Mônica, estendendo a mão como se fôssemos velhas amigas, e não uma advogada e a esposa cujo marido estava prestes a destruir a carreira dela com uma espetacular falta de julgamento. Bruno achou que seria bom sentarmos todos juntos para discutir a situação. Que situação seria essa? Perguntei, sentando-me em frente a ela. Eu senti minhas mãos se firmarem na superfície de mogno da mesa, mas minha voz permaneceu calma e firme. A situação em que você está espalhando rumores maliciosos sobre meu cliente e prejudicando a reputação dele na comunidade, disse doutora Mônica, suavemente. Rumores maliciosos. Eu peguei meu celular e abri a pasta de e-mails que havia guardado para exatamente essa ocasião. Você está se referindo ao rumor de que ele está tendo um caso com Clara Mello nos últimos 3 meses? Porque eu tenho cerca de 40 e-mails que sugerem que isso não é um rumor de jeito nenhum. O rosto de Bruno ficou pálido. A expressão de doutora Mônica não mudou, mas eu vi seus olhos lançarem um olhar para Bruno que poderia significar problema. Ou talvez você esteja se referindo ao rumor de que ele perdeu R$30 mil em day trade e usou nossas economias conjuntas para cobrir as perdas? Eu também tenho extratos bancários que contam essa história de forma bem clara. Elisa, você está tirando as coisas do contexto, disse Bruno, a voz tensa. E deixe-me ler este e-mail da última terça-feira. Mal posso esperar para sentir suas mãos em mim novamente. Elisa está trabalhando até tarde, então teremos a casa só para nós até às 10. Não, isso me parece bem claro. Que contexto estou perdendo? Doutora Mônica pigarreou. Senhora Figueira, eu entendo que você esteja chateada, mas... Eu não estou chateada, doutora Mônica, estou informada. Há uma diferença. Eu deslizei a tela do meu celular. Aqui está outro. Ah, a Elisa é tão ingênua que provavelmente nem notaria se fizéssemos isso na mesa da cozinha. Coisas românticas. Realmente faz uma esposa se sentir valorizada. Bruno se levantou abruptamente. Eu não tenho que ouvir isso. Tem sim, eu disse calmamente, porque este é apenas o trailer. O filme completo começa segunda-feira de manhã, quando eu der entrada no divórcio, e esses e-mails se tornarão públicos, juntamente com os registros financeiros, os registros telefônicos e a cronologia muito detalhada que compilei de suas atividades extracurriculares. Doutora Mônica inclinou-se para na frente. Senhora Figueira, talvez possamos chegar a um acordo. Uma dissolução discreta, arquivos selados, todos mantêm a dignidade. Dignidade, eu ri, e soou mais áspero do que eu pretendia. Onde estava a dignidade quando meu marido deixou outra mulher passar protetor solar nele na frente de nossos filhos e de metade da cidade? Onde estava a dignidade quando ele reclamou de sua esposa ingênua para a amante, enquanto ela trabalhava 60 horas por semana para apoiar sua carreira de advogado? Cada palavra era um golpe de martelo contra a fachada dele. Elisa, por favor, disse Bruno. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, ele parecia genuinamente desesperado. O som de sua voz quebrada me teria partido antes. Agora soava vazio. Pense em Mateus e Léo. Você realmente quer que eles vejam os pais se destruindo dessa forma? Olhei por um longo tempo para o homem que eu amei por 20 anos, que me deu 2 filhos maravilhosos e o que eu pensei ser a felicidade por 15 anos. Ele estava certo em uma coisa. Isso machucaria as crianças, mas ficar em silêncio e fingir que estava tudo bem as machucaria mais a longo prazo. Eu penso em Mateus e Léo todos os dias. Eu disse, por fim. Eu penso sobre o exemplo que estamos lhes dando sobre casamento,
sobre lealdade, sobre consequências. E eu acho que a lição aqui é bem clara. Ações têm consequências, mesmo quando você é inteligente o suficiente para pensar que não será pego. Levantei-me e caminhei até a porta, então me virei. Ah, e Bruno, talvez você devesse conversar com André sobre Clara. Acontece que sua namorada estava dividindo a atenção dela mais do que você pensava. Cidade pequena, opções limitadas, como eu disse. Eu os deixei sentados ali e saí para o sol da manhã, sentindo-me mais leve do que me sentia há meses. Meu celular vibrou com mensagens, mas eu as ignorei. A fase 3 estava chegando, e eu tinha um baile de gala de caridade para me preparar. O Brilho da Caridade, o baile de gala anual da Fundação Costa Azul, era o evento social do ano. O tipo de reunião onde todos que eram alguém apareciam para serem vistos fazendo o bem, enquanto, na verdade, fofocavam e bebiam vinho superfaturado. O tema deste ano era Construindo o Futuro Juntos, o que parecia ironicamente apropriado considerando quantos relacionamentos estavam à beira da demolição. Eu não tinha planejado comparecer. Galas não eram exatamente o meu ambiente. E, dado o estado atual do meu casamento, aparecer sozinha seria o mesmo que carregar uma placa dizendo: pergunte-me sobre meus desastres pessoais. Mas então, Mateus fez uma sugestão que mudou tudo. Mãe, você devia ir a essa festa chique que o pai tem falado há meses. Estávamos jantando na cozinha, apenas nós três. Léo estava empurrando as ervilhas em seu prato com a determinação concentrada de uma criança que acredita que vegetais desaparecerão se forem ignorados por tempo suficiente. E por que eu iria querer fazer isso, querido? Porque o pai e os novos amigos dele vão estar lá, e todo mundo espera que você se esconda em casa e sinta pena de si mesma, mas se você estiver linda e agir normalmente, isso vai acabar com ele. Às vezes, eu me perguntava se Mateus tinha 14 ou 41 anos, com uma ótima rotina de cuidados com a pele. Isso é um pensamento muito estratégico. Aprendi com a melhor, disse ele, com um sorriso que me lembrava dolorosamente o pai. Então, aluguei um vestido de festa, cortei o cabelo e apareci no Yacht Clube Guarapari parecendo uma mulher que estava no controle de sua vida, e não alguém cujo marido estava vivendo uma novela que ele mesmo criou. O salão de baile estava cheio de rostos conhecidos, todos me lançando o tipo de olhar geralmente reservado para acidentes de carro. Fascinação horrorizada, misturada com o alívio de que não estava acontecendo com eles. Bruno estava lá, é claro, em um smoking que provavelmente custava mais do que a minha hipoteca mensal. Ele estava perto das mesas do leilão silencioso com Clara, que aparentemente havia decidido que trajes formais a faziam parecer sofisticada, em vez de uma vendedora de carro usada em um vestido alugado. André estava com eles, completando o triângulo de disfunção que havia se tornado a fofoca da cidade. Peguei uma taça de vinho e comecei a circular. Recebi condolências e desviei perguntas com a compostura praticada de uma mulher que havia passado 2 semanas aperfeiçoando sua face pública. A chave era parecer levemente ferida, mas digna, como alguém que foi traída, mas que lidou com isso com classe. Elisa, que bom vê-la aqui, disse o Dr. Ricardo Menezes, presidente da fundação e um dos mais proeminentes árbitros sociais de Guarapari. Eu não tinha certeza se você viria esta noite. Eu não perderia por nada neste mundo. Respondi, suavemente. Esta causa significa muito para mim, e eu não queria que as circunstâncias pessoais atrapalhassem o compromisso com a comunidade. Que admirável! E como você está se virando? Deve ser um momento muito difícil. Tem sido um desafio, admiti. Mas estou focada no que é mais importante, meus filhos e seguir em frente. A vida é muito curta para se preocupar com as decisões dos outros. Dr. Ricardo assentiu com simpatia, mas eu vi a curiosidade queimando em seus olhos. E Bruno? Como ele está se adaptando à nova situação de moradia? Esta era a abertura que eu estava esperando. Ele parece estar se adaptando bem ao arranjo. Certamente é não convencional, mas suponho, problemas modernos exigem soluções modernas. Arranjo. Morando com André e Clara. Tenho certeza que eles estão todos muito aconchegados. Tomei um gole de vinho, deixando a declaração pairar no ar como uma piada perfeitamente cronometrada.
Os olhos de Dr. Ricardo se arregalaram levemente. Os três morando juntos? Bem, Bruno está morando com André, e Clara passa a maioria das noites lá. Se é temporário ou permanente, eu não posso dizer. Não é mais da minha conta. Eu me desculpei e passei para a próxima conversa, deixando o Dr. Ricardo para processar essa informação e retransmiti-la à sua extensa rede de árbitros sociais. Em 20 minutos, eu tive variações da mesma conversa com 6 pessoas diferentes. A cada vez, eu adicionava detalhes suficientes para manter a história interessante, sem dizer nada que pudesse ser considerado difamação direta. A beleza da fofoca de cidade pequena é que você não precisa mentir. Você só precisa apresentar a verdade do ângulo mais desfavorável e deixar a imaginação das pessoas fazer o resto. Eu estava perto do bar, apreciando o sutil caos que havia causado, quando André apareceu ao meu lado como um anjo da vingança perfeitamente penteado. Seus olhos brilhavam com raiva e medo, as mãos cerradas em punhos, sob o smoking elegante. Precisamos conversar, Cizzy. Olá, André. Você está bonito esta noite. Aquele smoking realmente acentua a culpa nos seus olhos. Pare com essa bobagem, Elisa. Eu sei o que você está fazendo. Estou apoiando instituições de caridade locais e conversando com amigos. O que você está fazendo? Ele agarrou meu braço e me puxou para um canto silencioso perto do vestiário. Você está destruindo a vida das pessoas com suas mentiras. Que mentiras? Eu não disse uma única mentira hoje à noite. Tudo o que eu disse é tecnicamente correto. Você está fazendo parecer que Clara e eu temos algo. Que estamos todos morando juntos em algum tipo de arranjo a 3 bizarro. E não estão? Perguntei. Quer dizer, vocês são colegas de quarto agora. Ela está lá o tempo todo. Vocês saem do botequim juntos. Se parece um patu e quá como um pato. Nós somos amigos, Elisa. É só isso. E mesmo que fôssemos mais, isso não é da sua conta. Você está certa. Não é da minha conta. Mas o meu marido se mudar para a casa do melhor amigo, que por acaso está dormindo com a namorada dele, é uma conversa de jantar interessante. As pessoas falam, André, você sabe disso melhor do que ninguém. O silêncio se estendeu o suficiente para que eu pudesse observar 3 pessoas saindo do bar, checando seus celulares, enquanto caminhavam para os carros. A rede de fofocas de Guarapari estava em pleno funcionamento. Elisa, você precisa parar com isso. Você está machucando a todos, incluindo seus próprios filhos. Meus filhos estão bem. Eles estão morando com a mãe na sua própria casa, indo para a escola deles, dormindo em suas próprias camas. O pai deles, por outro lado, está morando com um amigo e a namorada dele, o que, tenho certeza, oferece todo tipo de oportunidades pedagógicas. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo, então, André? Explique-me, porque do meu ponto de vista, parece que meu marido abandonou a família para morar com a namorada e o melhor amigo. Se há alguma outra interpretação, eu sou toda ouvidos. Desliguei antes que ele pudesse responder e dirigi para casa, onde Mateus me esperava com uma tigela de sorvete e um sorriso significativo. Como foi, mãe? Seu pai vai ficar muito bravo comigo. Que bom, disse Mateus e ele estava falando sério. O julgamento na chácara. A manhã seguinte, trouxe uma mensagem de Bruno. Precisamos conversar. Encontre-me na chácara da vovó, em Domingos Martins, ao meio-dia. Venha sozinha. A chácara era uma pequena casa de campo que Bruno havia herdado da avó, a cerca de 20 minutos da cidade, na Serra Capixaba. Tínhamos passado alguns dos nossos momentos mais felizes lá nos primeiros anos do casamento, quando ainda gostávamos um do outro e pensávamos que estávamos construindo algo que duraria para sempre. A ironia de terminar as coisas onde as tínhamos começado não me escapou. Deixei as crianças com minha mãe, com instruções para me ligarem de hora em hora, e depois dirigi para uma serra com uma mistura de antecipação e apreensão. Este era o momento, o confronto final que eu vinha construindo por semanas. Cada coisa que eu havia feito, cada movimento que eu havia feito, tinha levado a este instante. Durante a viagem, eu não sentia a velha Elisa, mas uma nova, de determinação fria. Eu não era mais uma esposa, eu era uma executora. A chácara parecia menor do que eu me lembrava, desgastada por anos de inverno e negligência. A madeira cinzenta cheirava a mofo e a umidade pairava pesada no ar. O carro de Bruno já estava lá,
estacionado ao lado do conversível vermelho de Clara e do SUV branco de André. Aparentemente, venha sozinha tinha um significado diferente em círculos adúlteros do que no resto do mundo. Sentei-me no meu carro por um momento, olhando para os 3 veículos que representavam a destruição do meu casamento de 20 anos, e senti algo se instalar no meu peito. Não paz, mas um tipo de satisfação sombria. Eu havia jogado este jogo melhor do que qualquer um deles esperava, e agora era a hora de cobrar meus ganhos. A porta da chácara se abriu enquanto eu subia o caminho, e Bruno saiu para a varanda. Ele parecia exausto, como alguém que fugiu das consequências por semanas, e elas finalmente o alcançaram. Seu terno estava amarrotado, e as olheiras sob seus olhos falavam muito sobre noites sem dormir e o peso do escárnio público. Ele não cheirava mais a perfume caro, mas a desespero e suor frio. Obrigado por ter vindo, ele disse baixinho. Eu não perderia isso por nada. Esta é a parte em que você me diz que tudo é um mal-entendido e me implora para voltar para você? Não, ele disse, e havia algo em sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. Resignação, talvez, ou apenas exaustão. Esta é a parte em que eu digo que você venceu. Eu o segui para dentro, onde Clara e André estavam sentados em extremidades opostas do sofá antigo, como pugilistas em seus cantos antes do gongo final. A tensão na sala era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. O interior da chácara estava escuro, as janelas parecendo manter intencionalmente o sol da tarde do lado de fora. Elisa, disse Clara, levantando-se com aquela falsa confiança que vem de saber que você está prestes a ser espancado, mas espera manter alguma dignidade no processo. Suas bochechas estavam levemente vermelhas, não de sol, mas de vergonha. Olha, moça, acho que todos nós precisamos sentar e... Clara, eu disse calmamente. Os adultos estão falando. Ela se sentou. Olhei ao redor da sala, para as 3 pessoas que haviam passado meses mentindo, me manipulando e geralmente me tratando como um obstáculo para seus vários planos. Todos pareciam miseráveis, o que era exatamente como eu havia planejado. Bem, eu disse, me afundando na poltrona reclinável antiga que tinha sido o meu lugar favorito em tempos mais felizes. Quem quer começar? Elisa. Eu sinto muito, começou Bruno. Eu sei que isso não conserta nada, mas eu preciso te dizer que eu nunca quis que as coisas ficassem tão complicadas. Seu olhar evitou o meu. Ele não conseguia me encarar nos olhos. Complicadas? Repeti. Essa é uma escolha de palavra interessante. Eu teria optado por destrutivo, ou egoísta, ou talvez espetacularmente estúpido, mas complicado também funciona. Eu cometi erros. Você fez escolhas, Bruno. Há uma diferença. Erros são acidentais. Escolhas são deliberadas. Você escolheu ter um caso. Você escolheu mentir para mim por meses. Você escolheu se mudar em vez de tentar consertar as coisas. Não foram erros, foram escolhas. André pigarreou. Elisa, eu acho que você deveria saber que eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu só estava tentando ser um bom amigo para Bruno. Ao encorajá-lo a trair sua esposa com a sua namorada. Clara não é minha namorada. Ah, não? Eu peguei meu celular e busquei um dos meus prints favoritos. Porque esta mensagem dela para você no mês passado diz: mal posso esperar até que Bruno saia, para que não tenhamos mais que nos esconder. Isso soa bem como namorada para mim. O silêncio que se seguiu foi lindo. Observei o rosto de Bruno enquanto ele processava a implicação. Eu vi o momento em que ele percebeu que seu melhor amigo e sua amante o haviam traído tão completamente quanto o haviam feito comigo. André, a voz de Bruno era quase um sussurro. Era o som da confiança partida. Bruno, eu posso explicar. Há quanto tempo? Bruno se levantou e eu reconheci a expressão em seu rosto. Era o mesmo olhar que ele usava ao fazer o cross-examination de uma testemunha hostil. Há quanto tempo você e Clara estão juntos? André olhou para Clara, que estava estudando as mãos como se contivessem os segredos do universo. É complicado. Tudo é complicado com vocês, eu disse. Deixe-me simplificar. André e Clara estão juntos há mais de 1 ano. André encorajou seu caso porque isso lhe dava cobertura para o próprio relacionamento.
e porque ele achou divertido ver seu casamento implodir. Ele convenceu você a se mudar para a casa dele para que pudesse controlar ambos os lados da situação e manter a namorada por perto sem que ninguém fizesse perguntas desagradáveis. Isso não é verdade, protestou André, mas sua voz não tinha convicção. Não é? Então me explique por que você estava tão ansioso para ouvir todos os detalhes do caso de Bruno. Explique por que você o pressionou a me deixar em vez de tentar consertar as coisas. Explique por que você sugeriu que ele se mudasse para a sua casa, em vez de conseguir um lugar próprio. Bruno olhou para o melhor amigo como se o estivesse vendo pela primeira vez. O advogado dentro dele reconheceu a cadeia de evidências imediatamente. Você me disse que Elisa nunca me perdoaria. Você disse para eu aceitar que meu casamento tinha acabado e seguir em frente. Você estava tentando ajudar a si mesmo. Eu interrompi. E você se saiu muito bem, até subestimar a esposa ingênua. Clara finalmente encontrou a voz. Elisa, escuta, eu sei que você está com raiva, mas... Eu não estou com raiva, Clara. Raiva é o que você sente quando alguém te fecha no trânsito. O que eu sinto é muito mais focado do que isso. Eu me levantei e fui até a janela que dava para o lago. A água estava calma, refletindo o céu da tarde como um espelho. Era um lugar pacífico, tranquilo de uma forma que tornava o caos das últimas semanas quase surreal. É o seguinte, eu disse, ainda olhando para a água. Bruno, você vai assinar os papéis do divórcio, que eu preparei, aceitando total responsabilidade pelo fracasso do nosso casamento. Você vai concordar com a guarda compartilhada, com a residência principal comigo, e você vai explicar a Mateus e Léo por que escolheu destruir a família deles. Elisa, eu não acabei. Você também vai pagar de volta os 30 mil reais que perdeu jogando com nossas economias, mais juros. E você fará isso sem contestar o divórcio, ou tentar reivindicar qualquer parte da casa, das aposentadorias ou de qualquer outra coisa que construímos em 20 anos de casamento. Isso não é justo. Justo. Eu me virei e olhei para ele. Você quer falar sobre o que é justo? Foi justo quando você reclamou de sua esposa ingênua para sua amante? Foi justo quando você planejou viagens de fim de semana enquanto eu fazia horas extras para apoiar sua carreira? Foi justo quando você deixou outra mulher tocar em você na frente dos nossos filhos? Bruno começou a chorar, mas eu não senti nada. Lágrimas que teriam me movido 6 meses atrás, agora pareciam apenas manipulação. Clara, continuei. Minha voz era agora apenas um sussurro baixo, mas implacável. Você vai se manter permanentemente longe da minha família. Se eu a vir perto da minha casa, dos meus filhos ou em qualquer lugar que eu esteja, eu farei a sua vida muito desagradável de uma forma que a surpreenderá. Você não pode me ameaçar. Eu não estou ameaçando, estou declarando as consequências. Há uma diferença. Fui até minha bolsa de laptop perto da porta e tirei um envelope pardo grosso de papéis. Este contém cópias de cada e-mail, cada mensagem de texto, cada registro financeiro e cada foto que coletei no último mês. Ele será enviado a Alcântara e associados amanhã de manhã, junto com uma cronologia detalhada do caso de Bruno e o papel de André em auxiliá-lo. Ele também será enviado à Ordem dos Advogados, já que Bruno usou recursos do escritório para seus assuntos pessoais. Elisa, por favor, sussurrou Bruno. Minha carreira. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir conduzir seu caso pelo seu e-mail de trabalho. Você realmente achou que eu não verificaria os registros do computador? Olhei ao redor da sala uma última vez, para as 3 pessoas que pensavam que eram muito mais espertas do que a chata especialista em TI que consertava seus computadores, pagava suas contas e nunca fazia perguntas desagradáveis. Sabem qual é a parte engraçada? Eu disse. Vocês todos pensaram que eu era ingênua. Pensaram que eu era muito confiante, muito inocente, muito chata para perceber o que estava realmente acontecendo. E por um tempo vocês estavam certos. Mas é isso que acontece quando você subestima as pessoas. Eventualmente, elas te surpreendem. Caminhei até a porta, parei e olhei para Bruno. 20 anos, Bruno. 20 anos de casamento. E você jogou tudo fora por 3 meses com uma corretora de imóveis de cidade pequena que estava te traindo com seu melhor amigo. Eu espero que tenha valido a pena. Eu saí da chácara
e não olhei para trás. Atrás de mim, ouvi as vozes ficarem mais altas, acusações voando, o som de 3 pessoas finalmente se virando umas contra as outras, assim como haviam se virado contra mim por meses. O lugar que outrora abrigava promessas agora implodia sob o peso do engano. Entrei no meu carro e dirigi para casa, para meus filhos, que me esperavam com perguntas de lição de casa, histórias sobre o dia e todas as lindas e normais complicações da vida real. As outras complicações, envolvendo protetor solar, segredos e uma vingança de terra arrasada, estavam finalmente para trás. O jogo havia terminado e pela primeira vez em meses eu havia vencido. Eu havia recuperado minha dignidade e encontrado um novo começo. Não no amor de um homem, mas na força da minha própria consequência. O gosto amargo da vingança havia passado. Agora, a vida tinha o sabor da liberdade. Eu fiquei muito feliz por você estar aqui e por eu ter podido compartilhar minha história com você. Se você gostou da minha história, mostre isso curtindo meu vídeo e se inscrevendo no meu canal. Vamos ver quantos somos. Sinta-se à vontade para me dizer nos comentários de que cidade e a que horas você está ouvindo. Estou muito curiosa para saber de onde todas essas pessoas queridas estão chegando aqui. Se você quiser me apoiar ainda mais, também pode me enviar uma pequena doação. No meu canal, eu gravo novas histórias de vida todos os dias, só para você. E logo 2 das minhas histórias mais populares aparecerão na tela, para que você possa escolher diretamente